mais ninguém, não? Acho que o pessoal já está dormindo. Não vou tomar muito tempo de vocês também, não, porque vocês têm outras aulas aí. Cadê ele? Está. Pessoal, ó, eu vou fazer uma breve revisão. Poxa, professor, para que lembrar? Você tava até agora. Não, vou quebrar agora. Outra, velho. O dedo na ferida, né? O dedo na ferida, ó, criatividade. O dedo na ferida. Ó, pessoal, o que temos aqui? A gente vai estudar a concentração molar. Eu quero basicamente saber as dúvidas de vocês, assim. Tá? O que foi que é tão difícil de entender? Porque eu quero que vocês compreendam. A gente vai ver hoje também nessa aula um pouquinho de concentração comum. Está faltando alguma coisa? Que é a segunda parte. E... Ops. E a gente vai ver densidade. Ok? Primeiramente, ó, eu deixei a lista de exercício resolvida da primeira parte. Alguém tem alguma dúvida a respeito daquilo lá? Que é o tópico sobre concentração molar. Alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Tá não? Tá tranquilo? Tranquilo. Ok. Então, vou só revisar aqui, basicamente, a gente já vai para a concentração comum. Então, a nossa concentração molar é o número de mol pelo volume litro, tá? Só para relembrar, no nosso primeiro bimestre, a gente estudou que número de mol é a massa dividida pela massa molar. Ok? Então, isso aqui é a nossa massa molar. Uma flor amarela. Perfeita. Eu estou escutando um áudio estranho aí do Caio. Mas, olha o seguinte, gente. Aqui na massa molar, ela é tabelada. Então, na tabela periódica, você vai encontrar todos os valores aqui, ó, tabelado na tabela periódica, tá? Isso aqui é um dado fixo. Ok? Deixa eu só apagar isso aqui. Isso aqui é fixo. Então, ó. Então é o seguinte, gente. Massa você tem, volume você tem, então por isso você vai chegar na terceira parte. Quem que é a nossa terceira parte aqui? A nossa concentraçãozinha, ela vai ser escrita em termos de massa, ó. Só para relembrar, a concentração é a massa sobre a massa molar vezes o volume em litro, ok? Então é o seguinte, ó. Primeira coisa que você tem que lembrar é da nossa maravilhosas unidades. Não esqueçam as unidades de volume que vocês têm que compreender. Ele pode ser litro, ml, centímetro cúbico, decímetro cúbico. Depois disso daqui, ó, eu quero que você lembre que quando você trabalha com concentração molar, o volume tem que estar sempre em litro para a concentração molar. Vou representar como um colchete. A concentração. Ok? A massa tem que estar escrito em
gramas. A massa tem que ser em gramas. Agora é o seguinte, ó. A gente vai pegar um exercício aqui da nossa lista para vocês terem noção do que a gente tem que calcular. Eu vou pegar um exercício bem fácil aqui. Eu vou pegar o número... Deixa eu ver qual que é bom aqui. Vou pegar o número 5. Já está resolvido lá, mas a gente vai fazer de novo. No nosso exercício número 5, pergunta justamente assim, qual é o volume final de uma solução 0,05 mol por litro de sulfato de alumínio que contém 3,42 gramas desse sal? Dado massa molar do sulfato de alumínio, 342 mol por litro. Ok? Primeiramente, gente, ó, você tem que entender o exercício. O que acontece? A gente tem mol por litro, isso daqui, ó, significa justamente uma concentração. Então, você separa os valores, ó. Nossa concentração é 0,05 mol por litro. Qualquer dúvida, vocês se interrompem e perguntam, sabe? Não fiquem envergonhados. Agora é o seguinte. Quando você parte para massa, a massa é quem? É só quem é representado por gramas. Então, você tem 3,42 gramas. Aí ele está perguntando o quê? O volume. O volume é o que a gente vai estimar. É o que está representado aqui. A nossa massa molar, esse valor já foi tabelado, que você consulta na tabela periódica. Então, você tem 342 gramas por mol. Ok? Agora é o seguinte. Como você tem a massa molar e volume, você precisa usar essa equaçãozinha aqui, ó. Essa equação aqui é quando você tem a massa. Isso daqui é quando você tem o mol. Então é o seguinte, vamos lá. A nossa concentração aqui, que eu vou utilizar a fórmula, é massa sobre massa molar multiplicado pelo volume em litros. O volume é sempre em litros. 0,05 é equivalente a 3,42 dividido por 342 vezes o volume. Tá? Agora, na parte aqui da matemática, vai acontecer o seguinte. A gente tem que isolar esse V aqui, ó. Quando a gente isolar esse V, a gente pode fazer ele multiplicando aqui, cruzado. Ok? Então, você vai ficar com 0,05, que multiplica o 342 vezes o V, 3,42. Ok? Então, o volume aqui
a gente pode estar fazendo 0,05 vezes 342, é 17,1, né? Então, deixa eu só apagar aqui. 17,1, que é equivalente a 3,42. Essa aqui é a parte de matemática. Então, aqui ficou fácil. 3,42 dividido por 17,1. Esse volume corresponde a 0,2 ou 200 ml quando você multiplica por 1000. Alguma dúvida aqui, gente, nesse exercício? Está tranquilo para vocês? Como é que vocês estão saindo? Se vocês estudarem essa lista, vocês tentaram Até que eu não resolver. entendo nada, eu entendi. Olha, isso é um avanço enorme. É isso que eu quero. Tá. Eu preparei a aula desse modo justamente porque eu queria que vocês entendessem na hora que está resolvendo passo a passo. Porque às vezes você pega a solução, mas você não sabe de onde veio o número, de onde veio alguma coisa. Mas o modo de resolver é sempre dessa forma, gente. É você aplicar essa fórmula para concentração. É você saber que o volume tem que estar sempre litros. Se você tiver relacionado com ml, né? No final aqui, o 0,2, eu multipliquei por 1000, tá? Só para falar para vocês aqui, ó. Esse 0,02 aqui, eu multipliquei ele por 1000, né? Por isso, para transformar ele para ml. Ok, gente? Então aqui, nessa parte de concentração, tá tranquilo? Eu posso seguir adiante? Pode. Pode, todo mundo? Todo mundo? Laura? Pode. Sofia? Sofia? Pode. Tá, Vinícius também? Aham. Beleza, então, gente. Sim. Ó, pessoal, alguém já foi internado e tomou soro já? Eu. Alguém já? Ó, tá bem. Aham. Eu também. Então, vocês já viram aquele soro fisiológico, né? Então, aqui Claro. o soro fisiológico, ele trabalha com concentração comum. Concentração comum, ela só relaciona basicamente a massa do soluto e o volume da solução. Isso daqui pode ser qualquer unidade. Ok? Então, o básico dessa formulazinha é que você tem a concentração comum, ela é apenas a massa dividida pelo volume. Um exemplo. gramas de NaCl em 120 ml de água. A letra tá horrível, né? Então, a concentração comum dessa solução aí, ela é basicamente quem? É o C, representado C de comum, a massa pelo volume. Então, você tem 30 gramas, que você vai dividir direto por 120 ml. A concentração comum é de 0,25 gramas por ml. Lembrando por que é grama por ml.
Você tem a unidade aqui que era grama. Peraí, deixa eu apagar aqui, ó. Colocar em vermelho. Tem grama. Apagar isso aqui também. E aqui, mililitro. Por isso você expressa, ó, grama por ml. Poderia ser grama por litro? Poderia, tranquilamente. Como você vai transformar isso daqui, por exemplo, para grama por litro? Então, vou escrever aqui, ó, para gramas por litro. Você sabe que 120 ml, 1 litro, corresponde a 1000 ml. 120 ml corresponde a X. Esse X aqui vai ser 0,120 litros. Então, você vai dividir 30 por 0,120. Então, nossa concentraçãozinha aqui, deixa eu mudar a cor. Vai ser 30 dividido por 0,120. Opa, errei aqui. Isso aqui vai corresponder a 250 gramas por litro. Deixa eu colocar a corzinha aqui. Aqui é grama. E aqui é litro. Ok? Gente, alguma dúvida aqui nesse exercício, assim, nesse exemplo? Não. Tá tranquilo, né? Não. Não fala, Laura. Pode falar, gente. Não tô entendendo, professor. Não entendeu? Entendeu? Não sei. Porque aqui você divide a massa direto pelo volume. Você não precisa do número de mol. Então, você trabalha com massa. Aqui, deixa eu ver aqui. Você trabalha com a massa e trabalha com o volume direto. Ok? Isso é concentração comum. Então, é tipo um soro fisiológico, de exemplo. Ou você adicionar uma massa dentro de um volume de água pré-determinado. Bem, pessoal, isso é a primeira parte. Quando você vai fazer isso, que você tem uma representação assim, álcool em gel 70%, certo? O álcool em gel lá, vamos pegar um exemplo clássico. Álcool em gel, né? Ou a bebida mesmo, né? Álcool em gel. 70%. O que isso daqui significa? Tanto álcool em gel ou álcool 70%. 70% e ele for um líquido, como o álcool 70%, significa que você tem 70 ml de água, de álcool, mais 30 ml de água. Vocês sabem por que o álcool tem que ser 70%? Alguém aí sabe? Pode me responder? Porque, assim, o homem que estudou isso, ele fez várias proporções de álcool. E ele descobriu que com 30 ml de água e 70, ele enganava a bactéria. E por isso que matava a bactéria, com 30%. Porque a bactéria, ela consegue, ele tem detector que ela detecta a molécula e vê que não é uma água, é outro composto que é nocivo para o organismo dela. Então, ela não consegue digerir o álcool.
Então, por isso que agora eles falam que tem que ser o 70% procurando. Qual? Qual hora? Então, é por isso que tem que ser o 70% para usar contra Sim, o corona, né? 70%, justamente para ele quebrar aquela membrana lipídica, né, que é do vírus. Ele quebra, aí quando o álcool entra nessa camada da membrana lipídica, ele consegue destruir, ele é tóxico para esse organismo, então ele consegue matar, né? Vamos lá, então. Isso daqui, gente, é chamado de título, né? Título. Vou escrever aqui. Que vocês vão ver na título. O título nada mais é do que uma representação percentual, né? É o percentual de massa por massa ou volume por volume, que nem é o nosso álcool em gel, ou volume seria o álcool líquido, né, 70%, ou massa, deixa eu apagar aqui que tá feio, ou massa volume, que é o álcool em gel, né? Então você tem aqui uma representação de massa. Tudo gira, que isso daqui, no total percentual é 100%. Então pensa assim, ó, o nosso álcool, ele é 50%. Então significa que apenas 50% daquele frasco tem álcool. Os outros restantes 50% pode ser água ou qualquer outro componente. Quando o álcool é 60% de limpeza, por exemplo, então você tem 40 ml ali de água e 60% de álcool. No total tem que dar 100. É isso que a gente trabalha com título, tá? No caso assim, ó, quando você vai resolver o exercício ou qualquer outra coisa que se refere a título, você justamente vê isso daí. Vamos pegar um exemplo aqui muito clássico da número 1 na nossa lista. Ainda não mandei a resposta para vocês. Take. Pessoal, vocês estão assistindo o vídeo lá na plataforma, vocês podem comentar, tá? Comentem lá como é que tá, se tá com dificuldade. Não deixem de preguiça não, também eu tô no grupo do WhatsApp lá, vocês me chamam por dúvidas. Eu sei que vocês estão atarefados. Até demais a conta, mas vocês vão sair dessa. Olha só, na número 1, calcule o título e a percentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina em 1.600 gramas de água. Então, aqui nesse exercício, você está relacionando massa-massa. Quando você está numa relação massa-massa, o nosso título é representado o quê? A razão da massa do soluto com a massa total. Vamos resolver aqui para vocês terem uma noção do que a gente está fazendo. Vou representar nesse Tzinho de título. É a massa 1 sobre a massa 1 mais a massa 2, tá? Horrível isso aqui. Então é muito fácil. Quem que é a massa 1 do nosso soluto? É 368 gramas dividido por 368 mais 1.600, que é a massa de água. Super fácil esse exercício, bem tranquilinho. Então vai ficar 368, vou fazer passo a passo, mais 1.968 gramas, ok? O nosso título aqui
seria 368, vai dar 0,186. Ok? E para transformar isso daqui em porcentagem, eu multiplico por 100%, vezes, deixa eu colocar o ponto aqui mais bonitinho, vezes 100%. Isso daqui corresponde a 18,6%. Alguém tem alguma pergunta sobre isso daqui? Vamos lá, gente. Alguém fala alguma coisa aí, por favor? De repente eu acho que vocês estão dormindo. Acho lá dentro. que. Socorro. De repente eu acho que vocês estão dormindo, assim, sabe, na aula. Também. Ficou claro, tá bom, professor. Sei que a Ô, gente entendeu. Sofia, muito obrigado. Ainda bem que você entendeu a questão. Mas eu quero que vocês estudem, gente. Não fiquem só pensando nisso, não. Bem, vamos tentar aqui resolver um pouquinho da número 2 e a gente volta para explicar a densidade, né? Olha só. Vou pegar aqui a número 2 agora. Deixa eu colocar uma nova page aqui. Pessoal, esses exercícios que eu estou resolvendo aqui nessa telinha que vocês estão vendo, eu vou disponibilizar também em PDF, é claro, para vocês terem a noção. Estudo, pessoal, assim, não vai ser difícil, não tá puxado que nem no presencial, mas eu quero que vocês aprendam, pelo menos isso daqui é essencial você estudar a diluição e a densidade, que eles sempre vai cair na prova. Quem fez a inscrição do Enem aí do segundo ano para fazer esse ano, vai cair uma questão sobre isso também. Então, por isso que eu estou passando isso daí. Vocês não vão perder, não vão ser prejudicados em nada. Assim, é difícil se adaptar ao EAD, né? Vamos lá. Qual a massa de água existente em 600 gramas de uma solução aquosa de brometo de potássio, né? O título dela corresponde a 0,25, né? Aqui está perguntando 600 gramas de uma solução aquosa. Qual é a massa? Então, a solução total a solução total corresponde a 600 gramas. Então, você vai usar a mesma fórmula que eu usei no exercício anterior, só que agora você tem o título, né? Você tem o título. Então, você vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Vocês estão enxergando bem aí, pessoal? Estão ouvindo bem aí o meu áudio? Sim ou não? Sim. Aham. Ah, tá. Sim. Então, é bem simples, ó. Vamos pegar aqui a cor preta. O nosso título, ele corresponde a massa 1 sobre a massa 1 mais a massa 2. Ok? Agora vem uma questão para vocês entenderem. Qual a massa de água existente em 600 gramas de solução? Os 600 gramas de solução nada mais do que a massa 1 mais a massa 2. Tudo isso aqui é a massa total da solução. Como eu escrevo torto? É a massa total da solução. Porque ele falou aqui, ó, existente de 600 gramas de uma solução. Então, o título aqui, ele corresponde a 0,25. 0,25.
que é equivalente a massa 1 sobre 600, né? Então, a nossa massa 1 aqui é 0,25, que multiplica 600. Nossa massa 1 corresponde a 450 gramas. Ok, gente. Agora ele pergunta qual que é a massa de água, né? Se a massa 1 mais a massa 2 corresponde a 600, então, ó, massa 1 mais a massa 2 corresponde a 600 gramas. E a gente não descobriu a massa 1? 450 mais a massa 2, deixa eu arrumar aqui, é equivalente a 600. Então, a massa 2 é 600. Como é que fez esse zerinho? Menos 450. Massa 2 corresponde a 150 gramas. Alguma dúvida aqui, pessoal, nesse exercício? É muito difícil, muito trabalhoso. Alunos, vocês dormiram na aula? Provavelmente eu vou acabar me confundindo na hora de achar os números, mas Ai, meu Deus, acontece. 450, graças a Deus, algo fácil na minha vida. Não é assim. Tentem entender que é o total, né? Agora é o seguinte. Você vai utilizar uma fórmula ali. Vocês assistiram o vídeo também. Você vai utilizar, por exemplo, diluição. Deixa eu escrever aqui que é a fórmula da diluição. A diluição de soluções, né? Uma analogia bem simples, gente. Você fez um suco, né? No pacotinho está escrito lá que você pode fazer 30 gramas, 1 litro. Né? Uma analogia bem simples. 30 gramas por 1 litro. Aquele pacotinho de suco lá, você colocou em 1 litro de água 30 gramas, ok? Agora, o suco está muito forte, você quer fazer render. Você adicionou mais 1 litro de água. Mais 1 litro de água. O que aconteceu com esse suco? Ficou aguado, Deus me livre. Ficou bem fraquinho, certo? Isso é conhecido como diluição. Você tem uma concentração maior. E como você tinha 30 gramas no início, que continha 1 litro, agora você tem 30 gramas que ficaram contidas em 2 litros. Ok? No final, você vai ter quantas gramas agora? 15 gramas para 1 litro. Porque eu dividi 30 por 2. Entenderam isso? Ah, ficou a metade. Ok, ficou a metade. Isso é chamado de diluição. A diluição é o quê? Você parte de um valor mais concentrado para o menos concentrado. Então, basicamente, você vai usar uma fórmula de diluição. A fórmula de diluição é M1V1 aí aqui é M2 vezes V2. O que isso quer dizer? M1 representa a concentração inicial. A concentração no início. O V1
ele é o nosso volume inicial. E aqui o M2 é o final e o volume final, tá? Vou colocar em vermelho aqui, para ficar bacaninho. Aqui é a concentração final. Juntamente com o volume final da solução. Ok? Feito isso, gente, você tem essa fórmula aqui, ó, que eu escrevi, né, para você usar para diluição. M1, V1, M2, V2. Isso é para diluição da solução. Vamos pegar um exemplo aqui da nossa... Quantos minutos de aula já foi, gente? Me perdi aqui. Já está quase terminando. Vou finalizar aqui, daqui um pouquinho. Eu vou pegar aqui o número 5, né? Como exemplo. 400 ml de uma solução com 0,4 de cloreto de cálcio são aquecidos até que fique um recipiente de 200 ml de solução. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Você tem no início 400 ml de uma solução de 0,4. No início nós temos uma concentração aqui de 0,4. O volume aqui temos de 400 ml, que é mol por litro, né? Aí ele aqueceu para o volume ficar em 200 ml. E aqui ele quer saber a concentração 2. Uma pergunta eu faço para vocês. O que vocês acham que vai acontecer com a concentração aqui? Ela vai subir ou ela vai diminuir? Olhando esses números aqui. Diminuir? Ela tende a aumentar, porque você tem, ó, veja só, você tem ele dentro do volume de 400. E depois ele vai para o volume de 200, isso significa que ele reduziu o volume na metade. Se ele reduziu o volume na metade, ele aumentou a concentração em dobro. Então, a concentração que era em dobro, de 0,4, passou a ser 0,8. Vamos raciocinar aqui, ó. Se por acaso ele tivesse colocado no V2 800 ml, ele aumentou 2 vezes o volume final. Então, a concentração ia cair pela metade, ia ser dividido. Vamos aplicar na fórmula agora, para vocês verem como acontece. Então, vamos lá. M1V1. Ops. É equivalente. M2V2, né? 0,4 vezes 400 é equivalente a M2 vezes 200. Ok? Agora ficou bem fácil da gente fazer. O M2, deixa eu só melhorar a letra. Ele vai ficar 400 vezes 0,4 dividido por 200.
400 dividido por 200 dá quanto? 2, né? 2 que multiplica 0,4 é 0,8. Então, a unidade aqui é mol por litro. Então, a resposta da concentração do M2 é 0,8 mol por litro. Alguma dúvida aqui, gente, nesse exercício? Vamos lá, pessoal. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? É só a aplicação da fórmula. Você tem que ver quando é uma diluição mesmo. Primeira vez na vida. Não tô entendendo uma coisa. Ô, louco! Gente, como assim vocês se adaptaram ao EAD? Ok, 0,8. Não tá difícil. Para finalizar, Tá gente... muito bom. É mesmo? Para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou falar só sobre a densidade, tá? Aqui, deixa eu ver. A densidade. Opa. Gente, a densidade, ela é uma propriedade que ela ocorre entre um líquido, né? Um sólido líquido, né? E esse valor dela, dessa densidade, ele basicamente ele muda conforme a temperatura. É uma relação entre massa e volume e é determinada temperatura. Então, quando você aumenta a temperatura, a densidade ela vai variando, tá? Então, porque a massa também, a interação entre a massa e o volume, ele vai modificando. Por que que isso é importante? Essa densidade, ela é importante porque líquidos, sólidos e líquidos, têm densidade diferente. O álcool, por exemplo, em relação à água, tem densidade. Então, quando você mistura os dois, você vai ter uma nova densidade da solução. Então, isso é uma propriedade que tem, assim, em termos de líquido. Por exemplo, ácido acético, que é o vinagre, ele é vendido comercialmente como 5%. Esse 5% que ele é vendido corresponde a 5 ml em 100. E ele tem uma densidade sobre isso. Só para lembrar aqui, para finalizar rapidão, e depois se vocês assistirem, complementar com o vídeo, a nossa densidade, representada por D, é massa sobre volume. Ou você vai encontrar no livro um pezinho assim, ó. Pezinho, massa sobre volume, tá? É sempre isso. E esse valor aqui é um valor que ele é fornecido para você. Ele é um valor tabelado. Ele é um valor tabelado para cada substância. Ok? Pessoal, por hoje é só. Vocês tenham mais alguma dúvida, mais alguma coisa que a gente possa estar falando, vocês podem estar olhando o exercício da lista lá. Tá? Deixa eu só ver qual que é. Sobre densidade, se eu deixei algum. Concentração comum, deixei lá. Não, não tem exercício sobre densidade, mas a gente vai estar usando depois, mas é só para relembrar aqui o que é a densidade, tá? Aí, galerinha, alguma pergunta? Para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Dormiu todo mundo? Acho que não. Laura, clareou alguma coisa? Não. Sofia? Sim, né? Vinícius? Eu até consegui entender. Não. Ah, beleza. Assim a gente... Caio? Tá jogando, Caio? Entendi, professor. Tá igualzinho a Então aula tá, normal, gente. só que
mais entendível. Fica mais fácil resolver com o senhor explicando mesmo, professor. Então, Ah, não. Aí vamos marcar as outras aulas, gente. Pode me chamar para tirar dúvida. qualquer horário pode chamar? Pode, Sofia, pode. Se eu estiver muito cansado, eu falo, Sofia, amanhã. Você também está acordado? Esse dia me mandaram mensagem, eu estava acordado, porque eu estava assistindo o filme. Vamos parar a gravação, né?